Você já viveu aquele momento em que, diante da maior dor, da maior necessidade, tudo o que você desejava era ouvir uma palavra de Deus, e tudo o que encontrou foi silêncio, como se ele tivesse fechado o céu, e suas orações não passassem do teto? Porque Deus parece se calar justamente quando mais precisamos dele. Esse é um dos mistérios mais profundos da fé cristã, que hoje vamos desvendar juntos. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar 5 verdades bíblicas poderosas sobre o silêncio de Deus. São revelações que podem transformar a sua maneira de enfrentar tempos difíceis, fortalecer a sua confiança e renovar a sua esperança. Se você deseja crescer espiritualmente, compreender mais profundamente os caminhos do Senhor e ser fortalecido em sua jornada de fé, inscreva-se agora no canal Sopro Divino. Sua inscrição é um gesto simples, mas essencial, para que esta mensagem alcance mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir a voz de Deus. Como o salmista clamou, em Salmos 28, versículo 1, A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Hoje vamos entender, será que Deus está realmente calado, ou será que ele fala de maneiras que ainda não aprendemos a perceber? A primeira verdade que precisamos gravar profundamente em nosso coração é: o silêncio de Deus não significa a sua ausência. O nosso erro humano, muitas vezes, é associar presença a manifestações visíveis, sensações, respostas imediatas. Mas Deus não é limitado como nós. Ele não está preso às nossas expectativas. Como está escrito em Isaías 55, versículos 8 e 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Deus pode estar silencioso, mas nunca ausente. Ele está presente em cada detalhe, em cada respiração, mesmo quando não conseguimos percebê-lo. Veja o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo: filhos, saúde, riquezas. Clamou, gritou, lamentou. E Deus permaneceu em silêncio por um longo tempo. Jó chegou a dizer: se eu soubesse onde encontrá-lo, iria ao seu tribunal. Mas mesmo sem respostas, ele permaneceu fiel. E no final, Deus se revelou de maneira tão poderosa, que Jó declarou: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que você está disposto a manter a sua fé, mesmo quando Deus parece não responder? Ou você quer um Deus que seja um ídolo fabricado pelas suas necessidades? O silêncio de Deus não é a sua ausência, é um convite à fé madura. Pense, você ama Deus pelo que Ele faz, ou por quem Ele é? A segunda verdade é que o silêncio de Deus é, muitas vezes, um meio de preparação. Davi, ungido rei ainda jovem, passou anos sendo perseguido por Saul. Imagine, Deus já o tinha escolhido, mas ele viveu escondido em cavernas, com fome, medo, solidão. Como não se sentir esquecido? Como não pensar que Deus estava em silêncio? Mas nesse tempo, Deus não estava ausente. Estava forjando em Davi o caráter de um rei segundo o seu coração. Ele escreve, em Salmos 40, versículo 1, Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi aprendeu que a preparação de Deus é mais importante do que a pressa humana. E você? Está aceitando o tempo de preparação ou está tentando apressar o processo? Os períodos de silêncio são como o inverno. As árvores parecem mortas, mas debaixo da terra, as raízes crescem, se fortalecem, se aprofundam, preparando-se para florescer na próxima estação. Será que o que você chama de silêncio não é, na verdade, uma estação de crescimento invisível? Deus sabe o tempo certo. Como diz Eclesiastes 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. A terceira verdade é que o silêncio de Deus é um chamado à dependência total. Somos tentados a buscar Deus apenas como fonte de soluções rápidas, de respostas, de bênçãos. Mas Deus quer ser mais do que o nosso socorro, quer ser o nosso tudo. Paulo experimentou isso. Ele orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho na carne, mas Deus não removeu. Sua resposta foi: a minha graça te basta. O silêncio de Deus ensinou Paulo a depender da graça, não da solução. Quantas vezes você ora pedindo para Deus mudar a situação, mas Ele quer, primeiro, mudar você? Essa dependência nos livra da arrogância espiritual. Ela nos lembra que sem Ele, nada podemos fazer. Como Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você tem buscado a presença de Deus, ou apenas as bênçãos de Deus? Será que o silêncio dele não está te chamando para uma relação mais íntima, mais profunda,
mais real? Quando o recurso falha, quando a porta não se abre, quando a resposta não vem, o que resta? A graça de Deus. E ela é suficiente. A quarta verdade, talvez a mais dura, é que o silêncio de Deus pode ser, sim, uma resposta. Nem sempre ouvimos um sim. Nem sempre Deus grita um não. Às vezes, Ele simplesmente silencia, e esse silêncio é um convite à rendição. No Getsêmani, Jesus orou: Meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E o céu ficou em silêncio. Não houve resposta audível, não houve livramento. Mas Jesus, em obediência, completou: Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Às vezes, o silêncio de Deus é um não que não queremos ouvir. Mas esse não é, muitas vezes, a manifestação da soberania e do amor divinos, que nos livra de caminhos que não compreenderíamos agora. Pense na oração de Moisés, pedindo para entrar na terra prometida. Deus disse: Basta, não me fale mais sobre isso. O silêncio foi a resposta definitiva. Você está disposto a aceitar quando Deus não responde como você quer? O silêncio é um convite para confiar na vontade de Deus acima da nossa. E aqui está a quinta e última verdade: o silêncio de Deus nunca será eterno. Deus pode se calar por um tempo, mas Ele sempre cumpre suas promessas. Abacuque nos lembra disso: ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará. O maior exemplo disso é a ressurreição de Jesus. Na sexta-feira, Jesus morreu. No sábado, silêncio. O céu parecia calado, os discípulos, desesperados. Mas no domingo, Deus falou. Ressuscitou seu filho, venceu a morte, trouxe esperança eterna. Se você está vivendo o sábado do silêncio, saiba, o domingo da ressurreição está chegando. Deus é fiel. Como está escrito em Números 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Você crê nisso? Aguente firme. O silêncio é só uma pausa, não o fim da história. Hoje, refletimos sobre 5 verdades transformadoras. O silêncio de Deus não significa ausência. Ele usa o silêncio para nos preparar. Ele nos chama a depender dele. O silêncio pode ser uma resposta. E, acima de tudo, o silêncio nunca será eterno. Que essas verdades encham o seu coração de fé e esperança. Se você está vivendo um tempo de silêncio, não se desespere. Deus está trabalhando, mesmo quando você não percebe. Confie nele. Agora, eu quero orar com você. Senhor, fortalece os corações que hoje se sentem sozinhos, calados, esquecidos. Revela, mesmo no silêncio, a tua presença e o teu amor. Dá-nos força para confiar e esperança para esperar. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir esta palavra e deixe o seu comentário contando sua experiência com os tempos de silêncio de Deus. Sua participação fortalece nossa missão de espalhar o Evangelho e inspirar vidas. Até o próximo sopro divino. Que Deus te abençoe e te guarde.